Filipenses capítulo 3, número 16 ao 20. Carta a Filipenses capítulo 3, verso 16 ao 20. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o seu estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Aleluia, amém, povo de Deus? Diga comigo: a minha cidadania é do céu. A nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos diante das verdades da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo traga em nosso coração e mente o entendimento da Tua Palavra, e que nós possamos aprender com ela, e que nós possamos, ó Deus, vivê-la, e que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Pai, enquanto estivermos nessa terra. Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através da vida do meu irmão, através, Senhor, da sua casa, da sua família, através desta igreja, Senhor, que está plantada nessa cidade, para ser, ó Deus, testemunha do Senhor neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, tome seus assentos em nome de Jesus. Eu já ministrei acerca dessa palavra alguns cultos atrás, falando na área da maturidade, mas o Espírito Santo falando comigo acerca desse texto, ministrou ao meu coração algo que eu quero pontuar com você nessa noite. Quando o apóstolo escreve essa carta aos Filipenses, falando acerca não apenas da maturidade da vida cristã, mas falando dos níveis diferentes de comportamento de quem se julga ser de Deus. Eu quero frisar novamente essa frase. Ele mostra nesse texto tipos de comportamento de pessoas que dizem ser de Deus, diferente, comportamentos diferentes. E quando eu olho para esse texto, eu falo acerca de coisas que são corriqueiras, coisas que são do nosso cotidiano, coisas que são do nosso dia a dia, que muitas das vezes, de forma imperceptível, nós erramos, nós falhamos, e muitas das vezes não percebemos que está afetando a nossa vida espiritual, que está afetando a nossa vida de comunhão com Deus. Se nós lermos os textos anteriores, os versos anteriores desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, nós vamos ver o apóstolo falando acerca de pessoas que corriam bem a vida espiritual, corriam bem a maratona da vida de fé, corriam bem a sua vida de comunhão com Deus. E nos versos anteriores ao qual nós lemos, por exemplo, o verso 12, ele fala: não como eu se já tivesse alcançado, mas eu também estou caminhando, eu estou correndo nessa maratona da vida espiritual, de aperfeiçoamento da vida espiritual. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, algo que o Senhor tem nos despertado, algo que o Senhor tem falado comigo diuturnamente, sobre uma vida sendo moldado, tratado, trabalhado por Deus, aperfeiçoado por Deus. Muitas vezes nós não percebemos
ou nem paramos para pensar áreas das nossas vidas que estão nos tirando da presença de Deus, nos roubando o foco, nos afastando da comunhão com Deus, e nós não paramos para pensar, nós não paramos para analisar que essas situações têm nos tirado da presença de Deus. E o apóstolo então, ele mesmo falando, não como que eu já tivesse alcançado, mas eu estou caminhando nesse propósito. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmãos, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas o perfeito habita em nós. Se Jesus habita em mim, se Jesus habita em você, nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias, amém, povo de Deus? Todos os dias nós precisamos ser moldados. Os irmãos aqui de Filipos, eles estavam vivendo uma vida onde o seu foco estava totalmente direcionado para as coisas terrenas, para as coisas mundanas, para as coisas desse século, para as coisas desse tempo presente. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o apóstolo dizendo assim, nós precisamos caminhar na medida da perfeição a qual já atingimos. Em outra versão diz assim, precisamos caminhar à medida do que nós já amadurecemos, à medida do que nós já fomos aperfeiçoados por Deus, à medida da maturidade que já atingimos. O apóstolo Paulo, ele convoca os irmãos de Filipos a viver uma vida em constante desenvolvimento de fé, constante desenvolvimento espiritual, constante crescimento na vida diante de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, do dia que você entregou sua vida para Jesus, lembra aí, do dia que você entregou sua vida para Jesus, para hoje, o quanto que você amadureceu na vida com Deus? Eu pergunto para você aqui nessa noite, quanto tempo de cristão você tem, de que entregou sua vida para Jesus? Talvez eu esteja falando para pessoas que tenham 1 ano de convertido, 2 anos de convertido, 3 anos de convertido, 4 anos, 10 anos, 20 anos de convertido. Eu pergunto para você, qual é o nível de maturidade espiritual do dia que você se converteu para hoje? O que mudou? O que melhorou? O quanto você cresceu? O quanto você evoluiu? Será que você já chegou no nível máximo que você poderia chegar da sua vida espiritual, da sua vida de fé, da sua vida diante de Deus? Irmãos, é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo diz assim, nós já deveríamos estar comendo comida com mais substância. O apóstolo Paulo ensinando nas cartas, mais para frente, ele vai ensinar os irmãos de Corinto, dizendo, eu já poderia estar ensinando vocês coisas maiores, coisas mais profundas, mas eu ainda estou dando leitinho para vocês. O apóstolo Paulo exortando os irmãos de Corinto, falando, já era para vocês estarem em outro nível, já era para vocês estarem em outros tipos de experiência com Deus, mas vocês ainda estão aqui ainda. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, será que não já era para você estar lá na frente na vida espiritual? Para pensar. Talvez eu estou falando para pessoas que ainda cometem os mesmos errinhos de 10 anos atrás, que tinha entregado a vida para Jesus, de novo convertido, gente que ainda está engatinhando na vida espiritual, na vida de fé. Que tipo de errinho? Pastor, o irmão passou por mim, não me cumprimentou, o pastor não me visitou, eu fiquei magoadinho, chateadinho. Irmão, quantos anos você tem? 5 anos de idade? 3 anos de idade? Eu não estou falando de idade cronológica, eu não estou falando de idade de vida, eu estou falando de tempo de vida com Deus. Tempo de vida de fé, tempo de vida espiritual, tempo de vida cristã, tempo de intimidade com Deus. Eu estou falando de vida espiritual. Quem está entendendo aqui nessa noite, diz amém. Olha para a pessoa do seu lado assim, quantos anos você tem de vida espiritual?
Quantos anos você tem de vida espiritual? Irmãos, é natural você entender certo tipo de coisas, de pessoas ainda novas convertidas, que ainda não entendem como é que funciona o processo da vida espiritual, o processo da vida cristã. É natural você perceber alguns erros, algumas atitudes. Ela converteu, mas ela ainda não desliga um pouco das coisas do mundo. Tem algumas coisas que ainda as atrai, tem algumas coisas que ainda mexem com ela. A hora que toca um sertanejo, um forrozinho lá do mundo, o pezinho dela começa, e aí ela vai indo. É normal ainda do novo convertido, ele está passando por um processo, mas 10 anos de crente, com essa mesma ladainha, com essa mesma atitude, 20 anos de crente, com esse mesmo pensamento. Está na hora de nós amadurecermos na vida com Deus. Está na hora de se posicionar diante de Deus. Amém, povo de Deus? Está na hora de ter uma vida cristã saudável. Está na hora de ter uma vida espiritual equilibrada. Está na hora de ter uma vida com Deus que seja um exemplo, um padrão de referência, tanto para homem quanto para mulher. Homem de Deus, mulher de Deus, padrão de homem de Deus. Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, limpa, preparada, adornada. Não é gente que se inclina para as coisas do mundo, não é gente que se inclina para as coisas desse tempo, é gente que está se santificando todos os dias para o dia do arrebatamento da igreja. Não dá mais para brincar de ser crente, não dá para cochear entre dois pensamentos, igreja. Se você ainda não percebeu, eu quero te esclarecer nessa noite, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que ontem, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nunca. Os sinais todos os dias nos mostram que vai soar a trombeta, e aquele que está em cima do muro, aquele que não sabe se quer servir a Deus, se quer servir ao mundo, eu quero dizer uma coisa para você, está na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma decisão. Não dá para ficar achando que você vai ter oportunidade a vida inteira. Não dá para você ficar achando que Deus vai ser compassivo com você a vida inteira. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é espada, Ele é justiça, Ele é juízo. Então, irmãos, quando eu digo isso, eu digo da vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Filipenses, dizendo assim, contudo, caminhemos na medida da maturidade, da perfeição que já atingimos. Tem irmãos que às vezes já atingiu um nível de maturidade, de vida com Deus, aonde ele já resiste às tentações do mundo, ele já tem mais força, ele já consegue resistir, ele já tem uma maturidade espiritual, ele tem uma vida equilibrada diante de Deus. E essa pessoa que já alcançou essa maturidade, você não é melhor dos que ainda não alcançaram. Isso dá uma responsabilidade maior para você. E como responsabilidade, pastor, de ajudar aqueles que ainda não alcançaram, de estender a mão para aqueles que ainda não alcançaram. Em nosso meio, quando eu digo em nosso meio, eu digo a igreja do Senhor Jesus na terra. Há pessoas que já alcançaram um nível de maturidade, aonde elas já conseguem resistir às tentações, elas conseguem fugir da aparência do mal. Existem outras pessoas que às vezes elas não conseguem. Sabe o que precisa essas pessoas? Precisa daquele irmão mais velho, aquele mais maduro, aquele que já tem um pouco mais de maturidade. Chegou, meu irmão, você está com dificuldade nessa área? Deixa eu pegar na tua mão aqui. Você não vai cair, eu vou te ajudar. Nós vamos andar junto, em nome de Jesus. Você está falhando aonde? De vez em quando toma um gorotinho, de vez em quando vai para uma bebidinha, de vez em quando vai para uma festa. Em nome de Jesus, você não vai mais. O dia que tiver uma festa, você liga para mim, nós fazemos um churrasco lá em casa. A gente adora, a gente canta, a gente ora, a gente evangeliza, a gente lê a Bíblia, a gente fala de Jesus, porque eu vou te ajudar. É o irmão mais velho ajudando o mais novo. Mas quando o mais novo cai, aí é mais fácil, o mais velho, tá vendo? Caiu. Eu sabia que não ia aguentar. Eu sabia, era fraco demais.
Olha lá, ó, caiu, fraquinho, fraquinho. Deus não nos chamou para isso, amém, povo de Deus? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para estender a mão. Estender a mão. Ajudar. Caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caminhemos na medida da perfeição, da maturidade que já atingimos. Se você, meu irmão, já atingiu um nível de maturidade, ei, seja um instrumento nas mãos de Deus. O pastor não me chama para fazer parte de nada. Se apresenta, varão. Se apresenta, irmã. O que é que você faz bem? Que você pode servir a obra de Deus. Pastor, sou uma cozinheira, ó. Ô, irmão, vai ter encontro com Deus, vai ter eventos, vai... Por que você não pode estar servindo? Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer algumas coisas que os irmãos fazem lá na igreja, mas pastor, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ajudar as pessoas. Se tem uma coisa, precisar de mim, irmão, tem tanta obra social que a igreja pode estar fazendo, visita nos lares, entrega de sacolão, de cestas básicas, orar pelas pessoas, levar as pessoas no hospital, vira e mexe, a gente está precisando de socorrer alguém, irmão, tem tanta coisa para fazer, e muitas vezes a nossa imaturidade nos faz pensar de que eu não faço parte, porque ninguém me chama. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, quantos anos de cristão você tem? Irmão, a obra de Deus tem tanta necessidade. A obra de Deus tem tanta necessidade. Mas falta pessoas. Pessoas abertas, pessoas dispostas, pessoas maduras que queiram servir o reino e a obra de Deus. Às vezes aparece gente querendo fazer de qualquer jeito. Às vezes aparece. Está a vida desconcertada, está tudo, mas eu quero, não tem problema. A gente trabalha também, Deus vai consertando, Deus vai mexendo e tal, e vamos junto até chegar à estatura de varão perfeito. Quem está entendendo diz amém? Irmão, mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que nós precisamos imitar. O apóstolo diz assim, ó, caros irmãos, verso 17, sede meus imitadores, e preste atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que eu tenho vivido. Essa é na minha tradução. A tradução da revista Corrigida diz assim, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu pergunto para você, quem você está imitando? Está imitando seu vizinho? Final de semana na igreja, no outro final de semana, se tiver show na cidade do mundo, ele vai. Quem que você está imitando? Você está imitando Jesus ou você está imitando os seguidores que você tem no seu Instagram? A palavra do Senhor, ela nos orienta a ser imitadores de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele traz essa responsabilidade para ele, dizendo assim, ei, me imita. Se você quer ir para o céu, me imita, porque eu estou indo para lá. Quer ir para o céu também? Então me imita, faça o que eu faço. E quando eu digo isso, eu não digo apenas na vida física, estou dizendo na vida espiritual. Você quer morar no céu, o dia que a trombeta soar, faça o que eu faço. Haja do jeito que eu ajo, porque o dia que a trombeta soar, nós vamos subir junto. Nós vamos subir junto. O apóstolo Paulo diz assim, eu sede depois de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Na minha versão ele diz, sede meus imitadores e prestai atenção da forma como eu caminho, com o padrão de comportamento que eu tenho vivido. Irmão, se você tem caminhado junto com pessoas, que o padrão de comportamento dela não condiz com a vida cristã que ela professa, tem alguma coisa errada. Pastor, eu tenho que me afastar. Não precisa se afastar, mas você pode, como irmão em Cristo, dizer, irmão, não está certo. Não está certo. A gente precisa melhorar isso aqui. Quem está entendendo diz amém. A gente precisa melhorar essa conduta aqui, ó. Não está certo. Está errado. Se quando você reúne com o seu irmão, a conversa é sobre o vizinho, sobre a vizinha, sobre o fulano, sobre o beltrano, não tem nada de Jesus, não tem nada que edifica, está errado. Opa, pera aí. Vamos consertar isso aqui. Consertar o quê? Não, nós não somos mais criancinha não.
Nós já temos uma vida espiritual nós já estamos num nível. Nós precisamos agir de acordo com o padrão a qual nós já estamos diante de Deus. Ah, mas o fulano errou, vamos orar por ele. Ah, o fulano pecou, vamos orar por ele. Vamos jejuar por ele, vamos clamar por ele, vamos lá visitar. Vamos lá falar que nós estamos juntos, que nós estamos aqui para estender a mão, que nós estamos aqui para poder fazer a obra do Senhor junto. Quem está entendendo diz amém. É o padrão da vida cristã, da vida com Deus. Qual é o padrão que você tem andado? Irmãos, eu tenho visto, quando eu digo isso, eu não digo acerca de nós apenas, nós como igreja local. Eu viajo, vou pregar em vários lugares, e às vezes eu chego em algumas igrejas para pregar, irmãos, e aí quando eu olho para as pessoas, nós não conseguimos em alguns casos distinguir mais no estereótipo o padrão de uma vida com Deus através das vestimentas. Gente vindo para a igreja mal vestido, como se tivesse indo para a praia. Roupas escandalosas, indecentes, mal vestidos. E quando eu digo isso, eu não digo apenas no sexo feminino, eu digo ambos. Homens hoje em dia também vestindo roupas extravagantes, que fogem do padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Irmãos, quando as pessoas olharem para você, ela tem que distinguir se você é de Deus ou se você não é. Quem está entendendo nessa noite? Elas têm que distinguir se você é de Deus. Como, pastor? Não é o meu exterior, é o meu coração, mas o que tem dentro do seu coração reflete do lado de fora. Ah, é o Senhor que está... Não, não sou eu, é a Bíblia, é a palavra. Se dentro de nós a luz, essa luz reflete do lado de fora, reflete no meu comportamento, quando eu estou reunido, inserido na sociedade, reflete na minha vida de comunhão com os irmãos em Cristo, reflete na minha vida de comunhão na sociedade com as pessoas, com o meu vizinho, no supermercado, reflete na minha forma de agir, reflete na minha forma de falar, como é o meu padrão moral, como é o padrão verbal, como eu me comunico. Tempo atrás, conversando com uma pessoa, e a pessoa não percebeu, conversando comigo, soltou um palavrão. Irmão, se a pessoa não percebe, fala isso na frente do pastor, imagina em casa, imagina com as pessoas de fora. Quem está entendendo? Tem crente que acha normal, a palavra do Senhor diz, não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ah, normal xingar, é normal beber, é normal fumar, é normal ser infiel a Deus, infiel ao cônjuge, é normal. Ei, essa normalidade vai levar muita gente para o inferno. Qual é o padrão que Deus espera de mim e de você? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Lâmpada e luz. Lâmpada e luz. Tem que iluminar. Tem que clarear. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, eu não tenho nada contra. Vou dizer bem claro aqui. Eu não tenho nada contra pessoas que viajam. Pessoas que gostam de usar suas redes sociais. Porque eu também uso também. Mas nós temos visto os padrões das redes sociais hoje em dia, irmãos. Crente que serve a Deus não tem diferença da rede social de ímpio, de gente que não tem temor de Deus. Nós precisamos nos policiar, amém, povo de Deus? Nós precisamos nos policiar, nós precisamos olhar para nós e falar, opa, peraí, tem uma coisa errada. O meu padrão não está normal, o meu padrão não está correto com aquilo que a palavra do Senhor diz.
nós precisamos santificar nossa vida, nós precisamos santificar nossa mente, nós precisamos santificar o nosso coração, precisamos santificar o nosso vocabulário, precisamos santificar a nossa rede social, precisamos santificar, sabe por quê? Porque Deus, Ele olha para nós, Deus olha para nós, e as pessoas também olham para nós, se nós estamos refletindo a imagem de Deus ou não. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: você está refletindo a imagem de Jesus? Na sua forma de vestir, sua forma de falar, suas redes sociais, você está refletindo Jesus? Para pensar, igreja. Irmãos, eu fico assustado com algumas coisas, agora eu vou falar. Comecei, agora eu vou falar. Eu fico assustado com algumas coisas que eu vejo. Lá em casa costuma ser assim. A Priscila, quando vai vestir uma roupa, eu não ligo muito não, porque ela tem um padrão moral, eu não me preocupo com isso. Mas de vez em quando eu olho alguma coisa que no meu pensamento não está legal, eu falo: opa, tira. Ah, mas está marcando demais. Eu sou o homem da casa. Eu sou o marido. Eu vou deixar minha mulher ficar vestindo roupa aí, marcando e que não sei o que e tal. Ué, parece que tem homem que gosta de que a mulher fica mal vestida. Filho mal vestido. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, nós precisamos entender que o padrão moral de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, precisa ser visto nos mínimos detalhes. De vez em quando, a gente vai atender alguns casais, a gente vai atender algumas pessoas. Eu não falo isso por frequência, porque graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja bem ensinada, amém, povo de Deus? Mas quando a gente vai atender algumas pessoas, principalmente quando não são da igreja, que às vezes nos procura, irmãos, fica difícil, a gente tem que olhar para o céu, tem que ficar olhando, tem que pedir para o anjo do Senhor aumentar os panos das roupas das mulheres. Tempo atrás eu fui atender um casal, o marido e a mulher chegou, e eu fui atender. Rapaz, perdoa o perdão da palavra, o short da mulher era menor do que uma bermuda minha. Parecia que a mulher estava sem roupa. Vontade de já colocar a mão na cabeça: vai pombagira, pode cair, em nome de Jesus, pode sair. Irmãos, nós precisamos ter pudor. São coisas que são simples, que transparecem se nós temos temor de Deus ou não. São coisas simples. São coisas simples. E aí às vezes nós vamos nos perdendo. E muitas vezes nós não estamos mais fazendo distinção, diferença entre os que são e os que não são. Entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala: portanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz. Olha que palavra forte, irmão. Paulo está falando: agora eu estou falando, eu já ensinei vocês tantas vezes, agora eu estou falando com lágrimas nos olhos, agora eu estou chorando diante de vocês. Muitos estão vivendo como inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus. Por quê? Porque não se importam, não ligam, tanto faz. Eu quero dizer uma coisa para nós estamos aqui recebendo essa palavra, amém? Não vamos banalizar o Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos banalizar o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. Há diferença entre pessoas que servem a Deus dos que não servem. Há diferença. E somos nós. Quando eu digo nós, é você que se policia, eu que me policio. Assim como o apóstolo Paulo diz, nós vamos ler daqui a pouco: analise, pois, o homem a si mesmo, antes de cear, e coma desse pão e beba desse cálice.
Você tem que se analisar, você tem que se olhar, você tem que olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado nessa área aqui. Essa área aqui, Senhor, eu estou falhando constantemente. Essa área aqui, Senhor, eu não estou me importando. Senhor, eu não quero banalizar o evangelho da cruz. Senhor, eu não quero, Pai, eu não quero, Senhor, viver como inimigo do evangelho. Não, eu quero ser um padrão de homem, um padrão de mulher, que seja íntimo de Deus, que glorifica o nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Olha o que o apóstolo Paulo ele conclui dizendo: o fim dessas pessoas que são inimigos de Cristo é perdição, porque o Deus delas é o seu próprio estômago, é o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno, se preocupam apenas com o que é da terra. Não aceitam ser ensinados, não aceitam ser corrigidos, não aceitam ser direcionados, não aceitam ser pastoreados, não aceitam ser discipulados. Eles querem viver de acordo com os próprios pensamentos, com os pensamentos terrenos, com o jeito de pensar terreno. Não querem ter uma vida de fidelidade e de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí eu posso vir para Jesus de qualquer jeito, fazendo tudo que eu faço, falando tudo que eu falo. Ei, você pode vir desse jeito, mas se você chegou, entregou a vida para Jesus, Jesus vai te transformar. Venha do jeito que você tiver, mas a partir do momento que veio e Jesus entrou na sua vida, começa o processo de transformação. Jesus começa a transformar, Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a modificar, Jesus começa a operar, Jesus começa a transformar. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo, meu irmão. Agora eu digo para você, qual é o tempo que você precisa para que essa preparação, essa transformação aconteça na sua vida? É como eu disse no começo da mensagem, talvez para uns o processo é mais rápido, Deus trabalha de uma forma mais rápida, para outros talvez seja um pouco mais demorado, mas o que eu e você precisamos entender é que Deus não espera mais de uns do que de outros. O padrão de Deus é o mesmo. Você consegue entender isso? O processo pode ser demorado na vida de um para a vida do outro, mas o padrão de Deus é o mesmo. O que Deus quer de mim é o mesmo que Deus quer do Márcio. O que Deus quer de mim é o mesmo que Deus quer do Luciano. O que Deus quer do irmão Saulo é o mesmo que Deus quer do João. O que Deus quer da Grazi é o mesmo que Deus quer da Priscila. O que Deus quer da irmã Célia. Quem está entendendo diz amém. É uma vida de comunhão e santidade com Deus, lutando, resistindo ao diabo, fugindo das tentações, buscando a presença de Deus e se santificando todos os dias. Quantos entendem essa palavra que o Senhor está ministrando? Agora eu vou mudar a pergunta: quantos recebem essa palavra? Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu concluo essa mensagem dizendo: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Diga comigo nessa noite: a minha cidadania é do céu. Minha cidadania é do céu. Agora eu te pergunto: será que alguma coisa não precisa mudar em mim? Alguma coisa não precisa mudar em você? Para que nós possamos viver verdadeiramente o que a Bíblia nos ensina, como cidadão do céu, como cidadã do céu. É tempo de nós convertermos o nosso coração a Deus. O profeta Ezequiel, ele exortou a igreja de sua época, dizendo assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Eu lendo o contexto desse texto, eu aprendi que dentro da cultura do povo de Israel, todas as vezes que Deus repreendia eles
que Deus dava uma palavra de repreensão através dos profetas. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, rasgavam suas vestes. Alguns se cobriam de pano de saco, eles colocavam a cara no pó e ficavam lá e chorava e falava: Senhor, 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 e clamava o perdão, clamava a misericórdia de Deus. Chegou então o profeta e disse assim: ó, chega de rasgar as vestes. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo assim: eu não aguento mais ver vocês rasgando veste, colocando o cara no chão, clamando, e não muda. Aí o Senhor então usa essa expressão: rasgai, não rasgai mais as vossas vestes, rasgai os vossos corações. Está na hora da gente se posicionar diante de Deus, rasgar o coração. Chega de cometer os mesmos erros. Chega de falar que vamos mudar e não muda. Chega de a gente fazer promessa para Deus. Quem está entendendo diz amém. Chega de fazer promessa para Deus: Deus, se o Senhor me ajudar, Senhor, eu vou mudar nisso aqui, Senhor. Chega. Há um convite do Senhor para mim e para você nessa noite: vamos rasgar o coração. Chega de sacrifício. Chega de sacrifício, rasga o coração. O que é rasgar o coração? Falar: Senhor, me muda. Eu não consigo mudar sozinho, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu sou insubmisso, eu sou insubmissa. Senhor, eu tenho pensamentos, Senhor, malignos, eu tenho, Senhor, atitudes que não condiz. Senhor, eu preciso de Ti. Isso é rasgar o coração. Isso é expor diante do Senhor quem verdadeiramente nós somos e o que pensamos e como agimos. É nós dizermos para o Senhor: Senhor, de Ti não dá para esconder. O salmista Davi, ele diz: Senhor, Tu me conheces quando estou sentado, Tu me conheces quando estou deitado, o Senhor conhece os meus pensamentos. O salmista diz: Senhor, antes que as palavras saiam da minha boca, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Ele diz: Senhor, para onde fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, Tu ali estás. Se eu fizer no céu a minha cama, ali o Senhor está também. Não tem como fugir do Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra de alerta. De alerta. Não dá para fugir de Deus. Não dá para pensar que está perto de Deus e não viver da maneira como Deus se agrada. É tempo de rasgar o coração. É tempo de se posicionar diante do Senhor. É tempo de saber verdadeiramente quem nós somos diante de Deus.